Fala galerinha, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho aí de segurança. Como é que a gente pode proteger nossas APIs? No caso, no N8N. O low code ele tem, não digo uma falha, mas ele é muito frágil. Não por causa que é o low code, mas porque muitas vezes quem está realizando o desenvolvimento dessa aplicação normalmente é uma pessoa só. E uma pessoa só para ser bom em tudo realmente acaba falhando em algumas coisas. Então, ser bom em planejamento, ser bom no protótipo, no desenvolvimento, no marketing, no BI, na segurança. Então, realmente acaba escorregando alguma coisa se for a equipe de um homem só. E a gente sabe que no começo realmente vai menos segurança, a gente acaba negligenciando um pouco da segurança. Porque também não adianta a gente para um MVP pensar em todas as possibilidades de como podem invadir e a gente querer criar uma infraestrutura de um Facebook. Não faz sentido também, tá? Mas faz sentido a gente ter um pouquinho de segurança, principalmente para um caso que for o core da nossa aplicação e que for muito caro. Então, por exemplo, se eu for chamar uma API da OpenAI, onde gera custo por uso, se for exposta essa API e uma pessoa maliciosa fazer um script de loop ali, vai acabar estourando todo o seu orçamento, vai te prejudicar muito de uma forma que realmente só foi para prejudicar a sua aplicação. Tem outras APIs como do Google de mapa, também é muito cara. Então se a pessoa for maliciosa e fizer um scriptzinho ali de loop, ela acaba te prejudicando e acaba até fechando sua aplicação. Então vamos aprender nesse vídeo a proteger um pouquinho ali na questão do N8N, tá? Eu sei que tem pessoas que chamam diretamente as APIs pelo Flutterflow, então chama diretamente a OpenAI, chama diretamente o Google. Eu sei que acontece, mas tentem evitar. Se vocês tiverem um N8N já, se vocês tiverem no seu VPS ou seja em cloud, optem por colocar no seu back-end sempre essas APIs, porque nelas vão ter chave que pode ser exposta, então nela vai ter, são caras, então realmente comecem a pensar mais nessa parte de segurança, porque a gente até tá vendo no YouTube muita invasão aí de aplicações com low code, que acaba sendo um pouco frágil nesse quesito por negligenciar em si a segurança. Mas bora pro vídeo, pessoal. O que nós temos aqui? Eu tenho uma página de login e uma página de homepage. Só. O que eu quero demonstrar aqui? No meu N8N, eu criei isso daqui, mas só esse nó vamos se preocupar por enquanto, que é esse webhook. O que eu vou fazer? Esse webhook aqui, ele só vai aceitar chamada se tiver autenticado. E qual é a minha autenticação? A JWT. Então eu escolho aqui JWT e crio minha credencial. Pô, mas como que eu vou fazer um JWT? Então eu não vou fazer, eu vou utilizar o do próprio Supabase nesse caso. Então, se eu tenho uma aplicação no Supabase onde o cliente faz login, eu utilizo o próprio JWT daquele cliente para validar se realmente ele está logado na aplicação para ele fazer essa chamada. Então, se chamar pelo Postman, por exemplo, não vai conseguir. Se ele não tiver, claro, o token de quem está autenticado. Se ele tiver mesmo o token de quem já está autenticado, então ele já tem a senha daquela pessoa, então ele vai conseguir, claro. Mas e como que a gente faz isso? Então, bom, eu coloco aqui no meu primeiro webhook um JWT de autenticação e crio um credential type. Então, escolho aqui passphrase e escolho aqui o algoritmo HS256. Esse é do Supabase, ele tem diversos, viu, pessoal? Então,
Anota aí HS256. E o secret? Onde é que eu pego esse secret? O secret a gente pega lá quando a gente subiu nossa aplicação. Então lá no nosso env, vamos ver qual que é o secret? Então, deixa eu entrar aqui na nossa máquina. O nosso é auto-hospedado, tá? Mas lá em Data API no cloud também tem um JWT Secret, tá? Você pode utilizar. Então, vamos entrar aqui no Docker, no nosso env. Então, nosso JWT Secret é esse aqui, ó, é esse código. Então é esse aqui que eu tenho que colocar lá. Por quê? Porque ele vai receber um token e ele vai validar com essa criptografia do JWT se é válido ou não, tá? Então vamos testar isso para ver se funciona. Primeiro, deixa eu copiar aqui, colocar no meu Flutterflow, salvar, tá? E vamos rodar aqui. Beleza, tá rodando aqui. Então aqui eu tenho um botão de requisitar, que é eu vou requisitar o N8N estando deslogado. Então eu estou deslogado aqui, mas primeiro vamos ouvir para teste, né? Que está no ambiente de teste. Então ouve e requisita. Não autorizado, tá? Então na página aqui, deixa eu mostrar como eu construí, mas bem simples. Eu chamo aqui a minha API requisitar, passo JWT, que vai ser o que? O meu Authenticate User, aqui, ID Token, JWT Token, tá? É isso que eu passo. Como ele não está logado, vai estar vazio. Então, se for sucesso, eu atualizo o meu page state com o resultado. Se não, não autorizado, só direto, tá bom? Então, aqui meu page state de resultado, tá? Então, voltando lá, se vamos ver no N8N, ó, no N8N ele nem aparece que requisitou, ele já recusa direto, não aparece nenhum dado no N8N. Isso é ótimo, porque bateu na porta ele já recusou, tá? Agora vamos fazer, ele ainda está ouvindo aqui, vamos fazer autenticado. Então, voltar aqui, teste, teste, logar. Vamos ver se ele ainda está ouvindo, vamos requisitar, requisito. Ok, requisitou, chegou. Então ele validou, é válido. Ali tá nu porque já tá, aqui retornou nu porque ele tem a lógica, deixa eu colocar aqui, de quando for sucesso ele armazenar o result. Só que como eu cortei o fluxo para mostrar para vocês aqui, então meu fluxo está cortado, isso daqui tudo não está sendo respondido, então tá nulo, não está preenchendo, tá? Mas ele autenticou, ou seja, ele passou para cá. Então isso a gente já bloqueia alguém de interceptar a nossa API e querer ficar chamando ela. Não vai conseguir se não tiver logado no sistema, tá? Então, como é que a pessoa pode interceptar? Vamos ver aqui, ó, no logout, ó. Vamos abrir aqui o F12 e vamos em rede. Vamos requisitar. A pessoa entrou aqui, ó, ela já vê na hora, ela pega o cabeçalho aqui e chama. Ó, esse código aqui que carregou de novo aqui. Vamos limpar. Ela pega aqui, ó,
a URL e ela pode interceptar e chamar direto. Isso para qualquer URL que você está chamando. Então é só ela vir aqui em rede que ela consegue ver todas as chamadas que sua aplicação faz. Ela consegue pegar isso aqui e chamar da onde que ela quiser, tá bom? Então, isso a gente já evita. Ela só vai conseguir aí. Como é que ele mandou? Ele mandou sem o token. Então, já deu 404, tá? Já foi expulso. Beleza, vamos fechar aqui. Deixa ele carregar de novo. Agora ele já tem o token aqui. E ele pode interceptar esse token, tá? Então a pessoa, essa é a segunda parte. Além dessa primeira que a gente viu, que é o token, mas a questão de interceptar. Por exemplo, ele vai aqui, deixa eu colocar para ouvir de novo. Tá para ouvir e vamos acompanhar. Ele vai recarregar de novo. Vou deixar menorzinho aqui. E vamos requisitar aqui. Beleza, deu 200, deu ok. Ele pode também interceptar isso daqui. Deixa eu só achar o token aqui, ó. Ele pode interceptar isso e ele vai ver o seu token, seu JWT. Por quê? Ele manda duas coisas. Ele manda API key, que foi aquela anon que você deixou já setado no Flutterflow, e ele manda o authorization bidder, tá? O bidder. E esse que muda de usuário para usuário. Então ele logou o Supabase e mandou um token para ele. Quando ele vai requisitar, ele sempre vai requisitar com esse token. Então, se o cara interceptar aqui, ele pode, se ele tem uma conta no seu aplicativo, então ele pode logar na conta lá dele, interceptar essa chamada e chamar 1 milhão de vezes pelo Postman, qualquer outro script ou qualquer outra coisa que ele queira. Isso também é ruim. Então isso não protegeu, porque o cara tá logado, ele realmente tá logado, ele tá com um token aqui. Ele vai chamar com token e o seu N8N vai aceitar. Então como é que a gente evita isso? A gente pode fazer um rate limit. Galera, tô interrompendo esse vídeo para falar do lançamento da Bootcamp do Zerando Flutterflow Academy. Bom pessoal, nós estamos começando esse projeto aqui que é realmente um bootcamp. Diferente de todos os cursos que você já viu, você realmente vai aprender na prática como é que faz do início ao fim uma aplicação. Então o que difere esse bootcamp dos outros cursos que tem por aí no mercado? Primeiro, que vai ter toda semana aula ao vivo. Segundo, vai ter o seu projeto do começo ao fim. Como que é? Você vai começar a sua ideia, vai fazer o planejamento, vai fazer o protótipo e vai construir. Então a gente vai passar por todo esse cronograma aqui e no final você vai ver o seu projeto pronto. Então vai ter um projeto nosso que eu vou ensinar e vai ter o projeto de vocês que eu vou mentorar. Tá? Então confere todas as informações aqui na nossa landing page e já coloca seu e-mail aqui para garantir sua vaga. Vão ser só 10 vagas, pessoal. Não é marketing, não é nada. Só 10 alunos. Porque eu quero estar realmente muito próximo desses alunos. São 2 meses de bootcamp do início ao fim do seu projeto. Então realmente é só para quem realmente está comprometido. Eu quero aprender, eu quero entregar o produto. Beleza, pessoal? Então, confere aí, o link vai estar na descrição. E bora voltar pro vídeo. E aí que eu vou ligar tudo aqui, tá? Qual que é a ideia? Que a gente tenha uma tabela aqui no Supabase de rate limit. Vou colocar aqui no público. Tava testando outra coisa. Aqui, ó. Tenho minha tabela de rate limit. E ele tem quando foi criado, o ID do usuário e o IP desse usuário.
Então, bacana, já pra gente saber qual que é o IP malicioso. Então, eu faço no N8N o quê? Eu posso ir no meu Supabase e pegar todas as linhas que tenha esse aqui, ó, que é o ID do usuário, tá? Aqui, ó, o sub. Que esse JWT, ele é criptografado de diversas informações só. Ele é um JWT, mas ele mostra todas as informações. Ele mostra o ID, ele mostra o e-mail, ele mostra provider, mostra que está autenticado, a session ID, tá? Porque ele é uma criptografia para todas essas informações. Então eu pego o sub dele e pego, ó, eu vou coletar todas as linhas que for desse usuário com limite 10 para não ficar milhões de linha, que a data de criação seja maior ou igual à data atual menos 1 minuto. Ou seja, o que eu quero aqui? Eu quero pegar todas as linhas da tabela, todas as requisições que teve dentro de 1 minuto. Por quê? Porque esse cara, se tiver com um script malicioso, ele pode estar milhares de vezes dentro de 1 minuto. E eu quero prevenir isso. Não, só vai ter acesso a essa API pelo meu sistema. O normalmente demoraria 10, 20 segundos para rodar todo esse fluxo dessa API. Então o normal é o que? Só vai ter 3 chamadas dessa API por minuto. Mais do que isso não vai ter. Então é um rate limit. Tá? É isso que nós estamos programando. Então, consultei tudo. Ó, tá vazio. Ok? Aí ele vai fazer um if aqui, que é todas as minhas linhas, então do input ao ponto length é menor ou igual a 3. Se for, ele vai dar um true, é menor ou igual a 3. Se não, ele já responde, já nega. Aqui até deveria ser 429, que é o too many requests, tá? Se não, ele vai inserir aqui na tabela, ó. Então ele vai inserir meu o ID e o IP. O IP é o que? O IP tá aqui também, ó. O IP, ó, forward for. Esse daqui é o da origem, tá? Então eu pego, dou um split nele e pego o first, tá? Split por vírgula, pego o first. Só para pegar o IP, para vai que numa aplicação você quer bloquear o IP, o N8N também tem como bloquear chamadas de certo IP, tá? Mas se a pessoa é maliciosa, com certeza ela vai trocar de IP, não é real. Mas isso só foi a nível de exemplo. Ok, então ele vai inserir. Depois de inserir, ele vai responder para o meu webhook, tá? Então vamos ver isso na prática. Vamos pegar o nosso de produção aqui, nosso link e vamos salvar, tá? Então vamos atualizar aqui com o nosso link e salva. Beleza? E vamos carregar aqui. Ok. Aí a gente requisita. Deu não autorizado, porque eu esqueci de arrumar aqui o que a gente tinha feito, que é o responder no último webhook. Tá. Agora sim, salvar. E vamos. Beleza. Autorizado uma vez. Autorizado duas vezes. Autorizado 3 vezes. Não autorizado. Viu? A quarta vez veio too many requests. Porque dentro de 1 minuto ele requisitou muito. Tá? Bom, tem outra forma de fazer que é pelo heads. A lógica é a mesma.
Porque no Supabase também não é muito ideal, certo? Supabase é rápido, vai conseguir, você pode colocar um cron ali para apagar todo dia os logs da tabela. Vai de você escolher, já vai estar válido, tá? Mas também a gente tem pelo Redis. E pelo Redis também é bom, porque o que é o Redis? O Redis é uma memória mais rápida, um banco de dados mais rápido, uma memória cache em si, tá? Então vamos ver como seria o fluxo por Redis. Pelo Redis eu só vou mostrar aqui, tá? Que seria, aqui ficou mais por teste, tá? Mas seria essa lógica. Eu tô pegando um, um data store de treinamento aqui do N8N que ele dá, tá? E o que eu faço no Redis? Eu armazeno o ID, que seria a nossa sub lá, tá? Aí eu faço if o... Deixa eu ir no rodando aqui pra gente ir vendo, tá? Então aqui eu falo o que? Eu conto aqui, ó. If o JSON aqui conto a quantidade do heads que ele me retornar foi igual a null ou indefinido, se for igual a null ou indefinido, eu jogo para zero. Se não, eu jogo para number. Aí a mesma lógica. Menor ou igual a 3, tá bom? Aí eu dou um if. Aí no heads, eu venho aqui no heads e eu no JSON ID eu dou um incremento. Então vai ser mais um. Então no heads retornou, agora retorna 1. Ok? Então, se a gente fizer de novo e fechou, tá? Então no heads também acaba sendo mais rápido, porque você só coloca realmente o ID daquele cara, vai incrementando e ele mesmo vai apagando. Então você configura aqui no Redis, ó, no incremento, o que ele é expirável, tá? Então, e o tempo que ele vai expirar? Então, expira em 60 segundos, tá? Então, isso é muito bom. E como configura o Redis? O Redis você não vou mostrar instalando aqui, mas você coloca local, aí você vai colocar o Redis, o host, a porta 6379, que é a porta local sempre do Redis, e o database number pode ser qualquer um. Password não coloca, porque o Redis até não é normal utilizar password, mas muita calma, pessoal, muita atenção ao instalar o Redis em VPS para não expor a porta, tá? A porta só interna, não expõe a porta, porque se expor porta do Redis, em menos de um minuto você é hackeado, porque vai estar na 6379 e já tem robozinho na internet rodando, só esperando essa porta estar exposta, porque não tem senha o banco, tá? Então muito cuidado com isso. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se curtiu, deixa o like. Entra no nosso grupo do Whats. E por hoje é só, pessoal. Fui!